Então, bom dia a todos. Hoje é dia 27 de agosto, nós estamos reunidos para a nossa aula síncrona. E hoje também é o dia da nossa P1, né? Então, essa primeira prova. Espero que todos estejam bem. Acredito que a aula deve ser mais breve, né? Porque acho que vocês estão mais preocupados hoje com a prova do que com as aulas, né? É normal, dia de prova. Mas fiquem tranquilos, a prova é bem como todas são, tá? São provas tranquilas, que não vão fazer vocês pensarem um pouco, mas não tem nenhuma dificuldade além do que a gente já está estudando, tá bom? Não tem nenhuma, como dizem os outros, não tem nenhuma pegadinha. Tá? Não, as provas não são pegadinhas, as provas são mais com o intuito que vocês saiam com aprendizado, tá? Serve também com um pouco de aprendizado e para também verificação, né? Mais para vocês que para mim mesmo, mais para vocês verificarem, não, eu já sei resolver esse problema de engenharia ou não sei onde estão minhas fragilidades e tal. A prova tem mais esse conceito do que mesmo aquelas provas tradicionais de acertar ou errar. Tá bom? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Só peço, obviamente, que não esqueçam de enviar a prova, né, no sistema, no SIGA, e evitem deixar para a última hora, tá? Para o último momento, para evitar riscos no sistema. Se houver algum problema no sistema no envio, né, pode acontecer, vocês podem enviar a prova para o meu e-mail. Mas é só se houver problema, tá? E dentro do prazo, obviamente. A prova fora do prazo é prova que não foi recebida, tá? Ok, pessoal? E aí, acho que o pessoal não quis ir para a aula, mas já que vocês três estão aqui, eu pergunto a vocês quais são as dúvidas ou o que é que vocês querem colocar. Dúvidas, observações, conteúdo, listas, questionários, tudo. Vida, curso, TCCs. Nenhuma dúvida, pessoal? Nenhuma observação? É que o pessoal achou que não tinha aula hoje? Dian. Como você chegou agora, Ian, eu estou aqui esperando as dúvidas ou observações ou qualquer coisa que valha. Professor, eu acho que eu estava um pouco com dúvida nas vigas inclinadas. Tá, que tipo de dúvida mais específica? Tipo, em como colocar a força lá do jeito que você ensinou, que facilita. Eu acho que eu ainda não entendi muito bem. Pronto, vamos lá. Está com relação a essa... Deve ser em relação a esses dois casos aqui, salvo engano, né? Dado uma peça inclinada, você pode ter um carregamento distribuído ao longo da direção horizontal dessa inclinação, né? Aqui de distância A. Ou você pode distribuir esse carregamento também ao longo da distância do eixo da peça. No caso, seria essa distância aqui inclinada. Opa! Distância inclinada é a chamada L, tá?
É nesse contexto que você tem dúvida? Ou, se for outro, Isso, pode... assim mesmo. Pronto. As dúvidas surgem realmente nesse contexto, porque, primeiro, as cargas principais, bom dia, Valdiane, as principais cargas que a gente sempre analisa são cargas gravimétricas, ou seja, elas têm essa direção mesmo, direção vertical. São pesos, né? São oriundos a pesos ou ações de peso. Tipo assim, a pessoa que está ocupando aquele espaço, o mobiliário que está ocupando aquele local. Então, são sempre pesos. As cargas laterais acabam não tendo grandes dificuldades, tá bom? Porque por serem laterais a gente já compreende. Mas ainda assim gera uma certa discussão que a gente também pode distribuir ela longitudinalmente ou ao longo do comprimento da peça. Então, isso posto, o que é que eu quero dizer? Esse tipo de construção, que a gente chama de Q e outros chamam de Q barra, ou tanto faz, eu só quero dizer que eles são Qs diferentes. Tá? Tem a seguinte conotação. Essa necessidade de diferença há por quê? Se Q fosse absolutamente igual a Q barra, ou QW, ou QTil, se os dois Qs fossem iguais, a gente ia ter um problema estático, que é o seguinte, a resultante de qualquer massa, no caso aqui de qualquer área, que é o caso da resultante dessa área de carga, de carregamento, por assim dizer, ela é igual à área desse setor. Vou achurar ela aqui, tá? Então, a resultante desse carregamento, vocês viram lá em mecânica geral, né? Que é essa areazinha. Tá? Como essa carga é distribuída de forma constante, essa conta é muito simples, né? É Q vezes L, né? No caso, Q vezes A. Essa rosinha, né? Tá aqui. Q vezes A. Por quê? Porque a área, essa areazinha aqui, corresponde a isso. Vamos dizer assim, essa área. A área rosa. Já nesse outro problema, vou fazer a mesma consideração. Qual é essa área aqui, ó? Tá bom? Ele é um, ele é um, poderia, né, de alguma forma, pensar que essa área é o produto entre o comprimento L e o valor de Q, tá? Guardado onde vem da semelhança, tá? Então, essa areazinha aqui vai ser Q vezes zero. Ou seja, não é que a área... Eu não quero calcular a área, mas eu quero fazer o seguinte a vocês. A resultante da carga, por essa carga se distribuir ao longo de um comprimento L, vai ser o produto de Q vezes L. Eu acho que a área aqui é infeliz, porque, como é uma área inclinada, pode ser que a resposta numérica não seja a mesma, mas... Então, essa resultante aqui, se eu tivesse o mesmo Q, vamos assim dizer, seria Q vezes A. E essa resultante aqui não é verdadeira, ok? Então, isso aqui não é verdadeiro. Por quê? Porque A é diferente de L, né, para viga inclinada, para vigas inclinadas. E só para vigas inclinadas. Se a viga for horizontal, a Q é igual a L, então a gente realmente cai numa redundância. Mas para as vigas inclinadas, o comprimento horizontal da peça é diferente do comprimento, vamos dizer assim, do eixo da peça. Tá bom? Então, no eixo da peça ela tem um comprimento e na direção horizontal ela tem um comprimento diferente. Tem a projeção, inclusive, né? Você pode pegar esse ângulo alfa aqui, a projeção de L segundo a direção de alfa vai ser justamente A. Então, a gente pode dizer assim, L, ou melhor, A é igual a L vezes cosseno de alfa. Tá? É uma projeção. A projeção de L. Isso faz com que esse Q ele guarde uma relação, né? Um Q de um lado vai guardar uma relação com o outro. Então, Q aqui vai ser igual a relação entre A e L. Né? A e L é a relação entre eles dois. Ok, pessoal? Como eu posso fazer A relativamente a L, então eu vou achar que Q, né? Eu tenho essa relação entre A e L, que depende do ângulo, né? Então eu vou achar, por fim, né, que isso aqui vai me resultar em Q vai ser igual a sobre L, eu vou substituir esse A aqui, vai ficar L cosseno de alfa sobre L e multiplica Q. Substituo aqui, né, cortando, vai ficar aqui Q
é a projeção, né, de Q. É a projeção de Q cosseno. Tá bom? Cosseno de alfa. Então, o que acontece? É só como se eu estivesse decompondo uma força distribuída numa direção diferente da outra. E aí há essa relação entre as duas. Ajudou, piorou, Ian ainda continua confuso, pode ficar à vontade aí. Ah, aí quando você faz essa relação, você tipo coloca essa força Q barra perpendicular à barra, né, não? Não, porque a barra ela tem a direção inclinada. Ela forma um ângulo com a barra também. Entendeu? Mas na aula passada você fez um exemplo que você fez isso, não foi? Você transformou essa Q em perpendicular à barra, ou não? Não, Mas na aula passada eu acho que o que eu fiz, a gente tinha uma peça que era assim, ó. O exemplo que eu lembro da aula passada é que a gente fez uma peça que era assim, ó. Aí sim, a carga está perpendicular à barra. Ela não é uma carga gravimétrica clássica, por assim dizer. É uma carga inclinada. Tá? Inclinada em relação à direção horizontal. Né? Ela forma um ângulo alfa aqui. Eu acho que na é aula por... passada o que eu fiz de diferente em relação a isso foi que eu não fiz com relação ao ângulo, tá? Eu fiz a relação entre elas só fazendo a relação direta. Fiquei só aqui, ó. Fiquei com ela aqui. é porque a dúvida surgiu quando eu fui fazer a questão 26. Aí Abaixo. eu tentei fazer como você tinha feito. Você colocou a barra, você pegou a barra ativa, colocou ela na horizontal e acho que transformou a força de modo que ela ficasse perpendicular. Só que Sim, eu tentei fazer assim, não deu certo. Eu fiz de outro jeito que deu certo. eu só substituí e coloquei a força em Y e ela ia fazer um ângulo com a barra e fui calculando. Uhum. Eu vou tentar aqui abrir. Acho que a lista não está no Drive, a lista está só aqui no meu computador mesmo. Vou abrir aqui no meu computador. Pronto, essa daqui, né? Isso, essa daí. Porque eu peguei essa força de 2 kN, Tá, transformei ela em pontual e coloquei ela do jeito que ela tá aí, só que aí, no meio da barra. certo. Fazendo esse ângulo, ela estaria fazendo esse ângulo alfa. Uhum, Aí eu fui calculando o resto com essas forças assim. uhum. Então, você só faz a força pontual, Ian, para calcular as reações de apoio, tá? Primeira coisa. Então, assim, deixa eu levar para lá que eu fico. Ixi, foi outra coisa, nada a ver. Deixa eu ver. Para ver. Ó, deixa eu tentar te explicar um pouco de outro jeito. Você disse que fez isso aqui, né? Você botou essa carga aqui, resultante, vai ser, no caso, 2 vezes 7, concorda? Deve ter sido isso, né? Isso, isso. 14. Onde essa força está aplicada? Essa resultante dessa distribuída? Tá no meio Hum, entre A e P. Aí tem Isso, que calcular essa hipotenusa e descobrir qual é a beleza. matéria. Pronto, nesse pontinho aqui, né? Que é o meio, essa distância aqui é 3,5. Tá? E aí, como eu sei o valor do ângulo alfa, não sei se nesse problema foi dado ou é aberto, né? Não, esse caso foi dado porque eu tenho a geometria, né? Então, Isso. eu posso achar, né, o alfa. O alfa
vai ser o arco tangente, né, de 5, 7, é isso, né? É isso. É o arco cuja tangente é 5 sobre 7. Cateto oposto, cateto adjacente, seno sobre cosseno disso. Acho que é isso, se eu não tiver feito uma bobagem aí. Então, alfa vai ser esse ângulo aí qualquer. Então, eu sei quanto é alfa. Se eu sei quanto é alfa e sei que essa distância é 3,5, eu teria como descobrir que distância é essa daqui, que talvez é isso que você está fazendo, né? E, consequentemente, a outra. Entenda que essa distância do meio da barra inclinada, ela vai coincidir com essa distância aqui, concorda? Concordo. Essa distância do meio da barra inclinada, o tamanho, a metade desse comprimento vai coincidir, né? A projeção dela vai coincidir com essa posição aqui. Confere? Isso. Semelhança de triângulo, né? Quando você pegar o dobro, né, as duas distâncias, você vai ter o dobro na projeção. Aí o que acontece? Esse equilíbrio aqui, né, eu ia fazer somatório de forças em x igual a zero, tá, blá, blá, e daqui eu vou encontrar que a reação a x é igual a zero, tá bom? Não pode ser diferente de zero, por quê? Porque eu não tenho força na direção lateral. Você achou isso? Professor, acho que eu não achei diferença de zero, não. Não achou? Não. Ó, reação de X em A, eu achei 2,82 km. 2, quanto? 2,82. 82 quilômetros. E em B eu também achei reação. Em X. Em B, No ponto B ali. Também achei reação em X. ó, não pode ter, tá? Nesse caso não pode ter, porque o que acontece? As forças que estão atuando na peça, as forças externas, que é S2 distribuída e essa de 5, são na direção, apenas na direção vertical. Entendeu? Elas não guardam componentes horizontais. O que eu quero dizer é o Mas seguinte. ela não está inclinada, ela não faz esse ângulo, não vai se distribuir uma força em X e outra em Y, não? Não. Porque esse vetor, ele não é... Esse vetor aqui, ó. Eu falo esse vetor é esse de 14. Porque às vezes eu estou usando a caneta e eu não estou projetando. Tá? Então, esse vetor não tem essa direção, ó. Vetor Isso. 14. Essa força resultante, vamos assim dizer. A direção X eu estou assumindo que é essa. E a direção Y eu estou assumindo que é essa. Global, tá? Global. Na barra não. Na barra vai ter componente na direção da barra, sim. Na direção, vamos dizer, X da barra. Mas eu estou falando de direção global. E é aqui onde a gente faz o equilíbrio da estrutura como um todo, na direção global. Então, assim, qual é a componente dessa força em X? Não pode ter. Porque ela forma um ângulo de 90 graus com X. Então, ela só tem componente em Y. A força de 5 é a mesma coisa. Tá bom? Então eu acho que eu até plotei no F2 errado. Tá. A gente vai já fazer no F2 para ver. Eu Se a tenho um gente chega... arquivo aqui, se você quiser adiantar, eu mando para você. Só Aí manda aí que já. eu vou botar no grupo, então. Beleza. Manda aí que a gente já adianta. Eu não sei se o meu vai abrir, porque o meu F2 é século XIV, né? Mas eu tento abrir. Qualquer coisa dá para fazer rapidinho aqui, né? Não tem problema não. Então, tô baixando aqui já. Ver se ela faz um open. Professor, eu acho que por causa do primeiro exemplo de via inclinada, porque no primeiro a força é perpendicular. Aí, provavelmente, o que ele fez foi tipo, botar essa aí perpendicular também, eu acho. Que é isso que ele está querendo dizer. Tá, E aí, por isso que dá a força em X sim, também. se a força fosse ela fosse normal à barra, aí sim, geraria componente sim na direção, mas não é o caso, tá bom? Downloads. Ó, não vai abrir por causa da versão. É um dos princípios da computação, né? Quando você vai criando versão de software, ele não vai abrir o futuro. Mas não tem problema, a gente faz rapidinho aqui. Vou coligar os pontos aqui. Até porque já tem as cotas, né? O único ponto chato mesmo aqui é o ponto C lá de cima. Mas eu acho que eu peço que alguém faça a continha aí.
que dá certo. 0. Aí vai ser 7, né? 7 e 5. E o outro ponto lá vai ser quanto? Deixa eu fazer a regrinha de 3, né? Aqui. Dá aproximadamente 2,14 à direita. Eu sei. 7 está para 5, né? Assim como 7 mais 3, 10 está para x. Caso vamos chamar de y, né? Não precisa achar que é x vezes y. Então, y vai ser igual a 50 dividido por 7, né? 7,1428. Aí vai. 10. 7,1428. 27. Ele aguenta aí de casa. Então, fiz aqui os 3 pontos. Tem um probleminha aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, tá? Quando for criar essas barras, nesse caso aqui, eu não recomendo que você ligue desse ponto inicial até o ponto final. Pode gerar um erro na sua modelagem, tá? Então, eu sugiro que você crie uma barra daqui até aqui, tá? Que vai gerar um erro também, mas é um erro menor. Até aqui. Por que eu estou dizendo não faça? Ligar esse ponto até aquele ponto lá da frente. Porque o que vai acontecer? Deixa eu ligar, ver o que vai acontecer. Vocês já entenderam o que vai acontecer? Ó? Perdi a conexão. Faz quanto tempo que eu perdi a conexão com vocês? Voltou, quando você estava mostrando por que ia dar erro se ligasse do Pronto. até o final. Observem que essas duas retas, elas não passam pelo mesmo ponto intermediário aqui. Ó. Por quê? Porque eu não trunquei o dado para calcular aquele ponto lá de cima, o ponto C. Eu trunquei aqui, ó. Eu botei só até 7, 14, 28, 57. Esse ponto, a parte final aqui, 143. E o que teria para frente, dizem que esse ponto não é exatamente o ponto de cálculo. Então vai ter um pequeno erro numérico aqui. É pequeno, mas tem, tá? Como a gente está tratando de modelagem, é bom sempre falar disso. Né? Modelos carregam consigo sempre erros. O importante é a gente saber onde eles estão, tá? É a seção. E os apoios, né? Aqui vai ser x, y. Aqui só y. Pronto, falta só as carguinhas distribuídas. Aí vamos lá. Aqui onde a gente vai, naturalmente, ter uma dificuldade para resolver esse tipo de problema. Tá? E obrigado à pergunta do Ian, que era ajuda muito nesse contexto. Então, vamos lá. Eu vou começar a modelar naturalmente. Seria o seguinte, eu vou criar essa carga do valor que eu já estou vendo ela aqui, 2. Tá? Estou vendo o valor de 2, eu vou modelar ela com 2. Eu vou criar aqui. 2. Aí é menos 2. Direção Y, né? Vou selecionar aqui e vou mandar aplicar. Ok? Próxima carga a pontual lá de cima, que acho que é 5, né? Tá? Vamos aqui de 5, só para ter referência, menos 5. Fica nesse ponto. Cliquei, pá. Agora vamos comparar os dois modelinhos aqui, um do lado do outro, tá? Aliás, vamos comparar o modelo e o problema. Ó, o modelo
eu criei, tá aqui, ó, tem uma força distribuída ao longo desse comprimento, tá? Ela é inclinada em relação à direção da peça, isso é óbvio, né? Que forma um ângulo que não é 90 graus em relação ao eixo, tá? Vamos salvar aqui, salvar. Ficou assim a sua, Ian? Só para perguntar. Tem alguma diferença? Ficou assim, mas eu não coloquei o 2. Eu fiz uma conta Você fez a para continha já lá, tá bom. isso. O que é que a gente vai achar aqui? Meu G-Drive voltou a não funcionar, tá? Então vou ter que deixar aqui na pastinha interna. Q26, né? LI Q26. Então, depois de salvar, a gente pode ver os diagramas, né? Então, vai mostrar aqui o diagrama, momento vetor, diagrama de esforço cortante e diagrama de esforço normal. Nesse caso, existe esforço normal na peça, tá bom? Vamos ver as reações de apoio. Você clica aqui, display reações, ó. Aí observe, ó, que não tem reação lateral. Não é para ter. Não pode ter, na verdade. Não pode ter. Porque eu não tenho carregamento horizontal. Vou só melhorar o zoom aqui. Então, assim, aqui já não tem, porque é um apoio simples, nós só geraria reação realmente vertical. E nesse apoio duplo, ele não tem reação horizontal, porque eu não tenho carregamento horizontal externo. Aí você tem que agora começar a se questionar se a sua modelagem é igual ao teu problema. Tá? Caso aqui a gente está falando de uma lista de exercícios, mas num cotidiano prático se aquele modelo que você criou representa aquela obra que você quer fazer. Aquela viga, aquela escada, aquela arquibancada, por aí vai. Aí vamos começar a fazer conta. Ó, pessoal, aí vamos guardar aqui, ó. Fazer conta, é importante sempre, tá? Nunca confie na modelagem direta. Vou somar aqui, ó, 6. Estou pegando esse número aqui, né, 6,5. E esse número aqui, que é 15,7. 15,7. 15,7, 6,5. Eu estou somando a reação que eu tenho de um lado com a do outro. Para ver se isso aqui bate com o meu modelo. Então, é conta de padeiro mesmo. Somando isso, vai ficar 6,5 mais 15,7 vai dar 22,2. 2,2. Aí você vai olhar, 22,2 equivale a esse probleminha que eu coloquei aqui, ó. Não equivale. Oi? Não equivale. Vamos fazer a conta agora? Vou dar aqui o azul aqui do lado. 2 que multiplica 7, que é o comprimento, né? Mais 5. 2 vezes 7, 14. Mais 5, 19. Então, ó, eu observo claramente que o meu modelo está diferente do meu problema. Entenda um problema como sendo da lista, tá? A lista é o seu problema, que seria a sua casa, seria a sua escada, é o seu problema. E está muito claro dizendo que eu tenho uma carga distribuída ao longo do comprimento de 7 metros, tá? Onde é que está o erro? O erro está aqui, né? Porque na hora que eu distribuí essa carga, eu distribuí ela sobre esse comprimento que é diferente daquele do projeto. Como corrigimos? Eu tenho que aplicar uma carga que seja equivalente estaticamente. Como é que eu faço a conta? Aí vamos lá. Se eu multiplicar 2 por 7, eu tenho que encontrar a mesma coisa do valor dessa carga, vou chamar de Qtil, vezes o comprimento no qual ela está distribuída. Que comprimento é esse? Aí tem que fazer conta. Esse L, que é essa distância aqui, daqui até aqui, essa distância azul, ao quadrado, vai ser igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, daqui eu tiro que L vai ser igual a... Acho que dá 8,6. Eu não ouvi direito, por favor. Acho que dá 8,6. Obrigado. 8,6. Eu acredito que não é 8,6 clássico, deve ter alguma coisa para frente, não é isso, Ian? 8,6, alguma coisa. Aí eu não lembro. Deixa eu fazer a conta só. É porque passei. isso é importante para todo o nosso diálogo em relação a erros, tá? Certo. Erros numéricos, erros de modelo. Então, 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado, pá, aí eu raiz disso, raiz de 74. Porque a raiz geralmente nunca dá um negócio tão bonitinho. Então, tá aqui, ó.
é 8.6 mais 0,5, bababá, bababá, bababá. Tem um monte de bababá aqui para frente. Quando você vir bababá aqui, aí você bota faz assim, ó. No memorial de cálculo que você está construindo, você coloca 8.6, mas aqui você bota assim, ó, aproximado. Tem uma aproximação. Por quê? A aproximação vai dizer para você, ó, já vou embutir alguns errinhos numéricos no problema. Para que lá na frente você comece a achar uns erros grandes demais, rapaz, estou acumulando erro. De onde vem? Eu não sei se vocês têm disciplina de erro. Não tem, né? Hoje em dia, vocês devem ver Tem metrologia. metodologia, né? Metrologia. Metrologia. É isso? Isso. Mas é mais o pessoal da mecânica, né? Civil não faz, eu acho. Civil não... É. Eu acabei fazendo no semestre. Você fez? No semestre lá você estuda o erro para a questão dos projetos, né? Porque tem alguns erros que... Nível de erro que você deixa o projeto inviável, né? Em civil, como a gente tem uma tolerância muito grande ao erro, né? A gente acaba não estudando, né? E é um dos nossas falhas de formação, né? Sobretudo nos tempos de hoje, né? Que a gente tem a capacidade de reduzir os erros a quase zero. Né? Seria importante a gente começar a mudar essa cultura. Eu fui estudar erro quando estava fazendo disciplina de doutorado. Não, disciplina de mestrado. Aí, alguns já começaram a falar, vamos estudar o erro, tá? O erro numérico, porque a gente fazia métodos numéricos para resolver problemas de estrutura, e aí a gente fala de erro lá, muitas vezes. Então, esse comprimento é 8.6. Então, eu quero saber que valor de carga é. Então, Q vai ser igual a essa continha besta aí, 2 vezes 7, 14, dividido por 8.6. Aí, de novo, como eu tenho uma aproximação ali, esse aqui já vai ser aproximado de novo. Então, 14 dividido por 8.6. Então, dá 1.62. Não, dá 1.63, né, para ficar segunda casa. É 6.2.0, é muito bababá de novo. Aí já acumulei um segundo erro aqui. Então, quando eu for fazer o modelo lá no F2, ao invés de criar 2 aqui, eu tenho que criar uma carga aqui de 1.60. Menos 1.63. Menos 1.63. Pá. Fiquei essa carga. Agora essa carga aqui equivale a essa. Então, esse modelo aqui, ele representa melhor esse problema. Vamos lá. Diagrama do setor. Vamos focar nas reações de apoio. Então, dá 14.9 aqui. Não, 4.9 aqui. Deixa eu só afastar aqui que eu consigo chegar aos dois ao mesmo tempo. Então, agora deu 4.9 no apoio esquerdo e deu 14.2 no apoio direito. Aí vamos somar de novo essa brincadeira. Tá? Então, esses dois dados que eu peguei, tá, pessoal? 4.9, 14.2. Eu só afastei de tela para que eu não tivesse que ficar indo e voltando. 4.9 mais 14.2. Deu 19.1. Tá bom? 19.1. Aí agora você compara. 19.1 é igual a 19? É próximo. É próximo, mas não é igual. Por que não é igual? O erro. Tá bom? Eu embuti um erro aqui. Eu embuti um erro ainda maior aqui. E aí esses erros vão se somando. Tá bom? Outra coisa, né? Tem o erro do próprio F2. O F2 também não é exato. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu somei aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas eu somei esses dois números aqui, mas esses dois números podem não estar exatamente refletindo o que é o valor. O que é que você pode fazer? Melhorar a apresentação deles. Eu vou aqui em unidades, tá? Aqui fala de força, e vou botar aqui agora 3 casas decimal. Ó. 3 casas decimal. Aí observe aqui, ó. Eu gostaria que o F2 desse zoom, mas vocês estão observando que o número 4.9, na verdade, era 4.868? E o número que era 14.2, na verdade, é 14.154? Olha que bacana isso. Perceberam? Sim. Eu vou só afastar aqui para copiar, tá? Para a gente ver que existe o erro que às vezes a gente nem enxerga, tá? Tá ali na sua cara, mas a gente não viu. Então, na verdade, esse 4.9, eu vou escrever aqui com outra cor, é 4.868. E o 14.2, na verdade, é 14.868.
Que ainda não é que na verdade, ele ainda tem mais dados, né? Mas eu só estou pegando os 3. Tá? Ah, professor, eu posso pegar 20 dados depois? Tipo assim, se você observar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem de novo. Né? Eu poderia até botar mais casos, professor. Então vamos melhorar ainda mais esse erro, tá, professor? Aqui tem até 6 casos pós a vírgula, no caso do F2, tá? Mais que isso ele não consegue, né? Você diz, aqui embaixo tem mais, mas não tem porque aqui já está em dízimo. Então vai ficar 6 casas do mesmo jeito. Então eu teria até 6 casas decimais aqui. Aí eu diria a você, você poderia até pôr, mas não vai resolver teu problema. Porque o que acontece? Aqui você já embutiu erro na segunda casa, tá? Observe. Eu já embuti erro aqui na segunda casa e já embuti erro aqui na segunda casa. Porque aqui não era 6, 0 puro, era 6, 0 alguma coisa. Então essa alguma coisa já embutiu um pequeno errinho aqui. Então você tem que entender que seu erro tem que estar na segunda casa decimal. E agora somando, quanto é que a gente encontra? Ó? Vou somar agora o pretinho aqui. Ó. 4.868 mais 14.154. Olha que bonitinho, ó. Dá 19, se eu não fiz besteira, eu sempre faço, eu lembro de vocês, 022. Aqui, ó, começa a ter um pouco mais de coerência. Aqui é só a prova dos 9, né? Na época que eu fazia, na época que eu estudava na escola, faz um tempão, né? Década de 80 aí. A gente fazia um negócio chamado prova dos 9. Acho que vocês não fazem mais isso, não, fazem? Nunca ouvi falar, professor. Nunca ouvi falar, eu sabia que você não entendeu. Prova dos 9 é tipo assim, a gente tava fazendo uma operação de soma, por exemplo, isso aqui. 122 mais 235. É na segunda série, fazia assim. Você faz. Aulas de velhos, né? 7, 5, 3. Aí você aqui embaixo, a prova dos 9 era aqui do lado. Você fazia aqui do lado, você fazia uma barrinha. E aí você somava 3 e 5, 8. 8 com 7, 15. 15 é 1 e 5. Aí você faz 1 e 5. 1 mais 5 dá 6. Então aqui é 6. Aí você faz a mesma coisa lá em cima. 1 e 2, 2 e 2, 5. Aí 2 e 3, 5, 5. 5 e 5, 10. Aí você faz 5 com 10, 15. Aí 15, 1 mais 5, 6. Aí é a prova dos 9. E cadê os 9? É porque quando chegava a 10, aí você diz 9 fora. Era assim, ó. A gente vai longe agora, viu? Quando você chegava em 10, né, acontecia isso aqui. Você dizia 9 fora. Aí você esquecia o 0, aí ficava só 1. Por isso que você não somava. Eu somei para vocês direto para ser um pouco mais objetivo, né? Você faz assim, 5 com 1. Você não passava por essa etapa, você faz só 5 com 1. Você dizia 9 fora, quando você tinha um número maior que 10. É 9 fora, por isso que é a prova dos 9. Ê, saudade. Eu sou velho, viu, pessoal? Mas não sou tanto, não. É porque a educação mudou e tem que mudar sempre, né? Se a gente não muda, a gente fica parado no tempo. Esses dias eu vi uma aula que o professor tá, todas as criancinhas de segunda série tá com a calculadora na mão. Perfeito, é isso mesmo, tem que ser. Guardadas as devidas proporções, tem que ser. E não deixa de ser o que eu estou fazendo um pouco com vocês, tá? Quando eu estou passando um F2 da vida, sugerindo que vocês modelem, testem os modelos, confiram os erros e tal. Isso é algo muito semelhante. Então, esse modelo aqui, ó, observe, Ian, que a gente não tem reação lateral, tá? A reação é só vertical. O que vai ter, né, Ian, é esforço normal. Esforço normal vai ter porque o que acontece? Quando você seleciona essa barra aqui nesse ponto inicial, existe uma componente na direção X da barra. O que é a direção X da barra? É a Então direção foi da isso barra. que eu confundi. Eu acho que é isso que você está Quando eu fui confundindo. fazer esforço normal, eu botei como se fosse reação. Isso, o esforço normal não é a reação. O esforço normal é um esforço interno. Tá bom? A reação é a estrutura conversando com o seu exterior. O esforço interno é a estrutura conversando com ela mesma. A gente só encontra a reação quando você corta a estrutura. Né? Porque eu estou querendo analisar a entranha dela. Né?
A reação não. A reação é a ação da estrutura sobre o meio exterior. Ou o meio exterior sobre a estrutura. Ação ou reação. É porque eu vou fazer com aquele método prático que você faz com a cortando, você pega a reação e vai colocando. Aí eu achei que no esforço normal seria as reações, quando eu encontrasse o X. Não, nem sempre. Nem sempre. Quando a peça é horizontal, né, ou vertical, aí sim, a reação é a própria, gera o próprio esforço. Mas quando a peça é inclinada, é o caso onde isso não acontece. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Eu guardei aqui a reação, né, 4,82, eu vou pegar só esse ponto e analisar agora, tá? É o ponto A. Eu encontrei a reação aqui, 4,868. E aí vou gerar a estrutura aqui, botar uma barrinha aqui, só para simbolizar a estrutura. Tá. Inclinada aqui de valor alfa, tá? Só para deixar claro. E criar uma seçãozinha aqui, que embora tenha uma distância, mas na verdade é no limite, tá? No limite dessa posição. Aí, ó, nessa estrutura vai surgir sim esforço normal, esforço cortante e o momento vetor, tá? Aí como é que eu calculo o esforço normal? Aí vai ser equilíbrio do ponto material, né? Eu tenho que equilibrar esse ponto. Então, nesse ponto eu tenho uma força que tem essa direção, eu tenho a direção da barra, que é essa, e tenho a direção normal, a barra, que é essa, né? 90 graus. Horrível, né, esse desenho? Nessa direção normal vai surgir o esforço normal, nessa direção a perpendicular vai surgir o esforço cortante. Tá bom? Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é alfa. Esse valor é 4,868. Aí como a gente equilibra esse ponto material? Vou fazer continha agora, né? Me ajudem aí. Ó, se esse ângulo é alfa, tá, pessoal? Só para complementar, esse aqui vai ser o complemento de alfa, que eu vou chamar de beta para não ficar enrolando muito vocês. Tá bom? Eu posso fazer a projeção disso aqui também. Se esse ângulo é alfa, esse aqui vai ser beta, tá? E se esse é beta, esse aqui é quem? É alfa. Agora eu faço um triângulozinho de forças, tá? Pá. 4 pontos. Não, 4 pontos esse valor aí, 4,868. Esse ângulo aqui, beta. Esse ângulo aqui, alfa. Ok? Então, 4,868. Esse aqui é o nosso esforço normal. Esse aqui é o nosso esforço cisalhante. Aí 4,68 projetado em beta vai dar o N. Então, N vai ser igual a 4,868 vezes o cosseno de beta. Ok? E V, o esforço cortante, vai ser 4,868 cosseno de alfa, tá? Só que a gente sabe que o cosseno de beta, na verdade, é o seno de alfa, tá? Para a gente não trabalhar com 2 anos. Seno de alfa. Aí a gente tem como calcular. A gente não calculou quem era alfa, não, né? Mas. Ah, calculou? Alfa é 35,54. Não, a gente só colocou aí, mas. Colocou como não calculou, né? 54. 35,54. Pronto, agora é só fazer continha, tá, pessoal? 35,54. Estão anotados que eu esqueça. Alfa é igual a 35,54. Eu acho que eu já esqueci. Então daqui a gente tira quanto é que vai dar o N. O N dá 2,82 e o Y dá 3,95. 2,82. Obrigado, Ian. Quilonewtons, né? E aqui dá 3,95. 3,95, 95. né? Se estiver errado, aí você me corrige. Então, esse aqui é o esforço normal, tá? E esse aqui é o esforço cortante. Naquele ponto, tá? Só no ponto inicial. Você vai fazer a mesma coisa no ponto B, a mesma coisa no ponto C. E aí você pode fazer, sim, um método prático tranquilo, com os 3 pontos, tá? Um detalhe.
esse esforço normal é trativo ou compressivo? A primeira pergunta que você tem que se fazer também, né? Esse normal é compressivo ou é trativo? Ou seja, a peça está sendo comprimida ou sendo tracionada? Acho que é comprimida. É comprimida, tá? E é mais comum, tá? Nas bases de qualquer viga inclinada é uma compressão, porque a peça está indo para baixo, né? Então ela vai comprimir a base. E no topo, o mais comum é a tração, que por razões óbvias, né? A peça tende a cair. Então ela vai tracionar o apoio que estiver em cima e comprimir o apoio que está embaixo. O normal, tá, pessoal? É o normal. Pode acontecer o inverso, depende da carga externa que estiver aplicada. Assim, no tradicional, numa carga vertical para baixo, o apoio de baixo tem compressão e o apoio de cima tem tração. Tá? Só olhando aqui, ó, o esforço normal é esse aqui, ó. Compressão na parte de baixo, tração na parte de cima. É 2,82. Então, por isso deu negativo aqui embaixo, tá? 2,82. Em cima está dando essa tração. E aumentou também a tração em cima por causa dessa carga lá de cima, né? 5. O que mais? O cortante é positivo ou negativo? Aí você tem que analisar também, tá? Como você está tratando de um esforço que está orientado para o lado... a sua seção está aqui, ó, e você achou um esforço cortante para lá, para cima. À direita da seção, esforço cortante para cima é o quê? Aí lembra do desenho lá, esforço cortante. À esquerda, positivo para baixo. É assim? E à direita, positivo para cima, né? É assim? Isso. Certeza? É positivo, não? Se fosse cortando isso aí. Olha lá, esforço cortante. À direita da seção é positivo para cima. À esquerda, perdão. E à direita, positivo para baixo. É o contrário, tá? Ah, sim, é verdade. É o contrário. Aqui foi a pegadinha do malandro. Eu brinquei aqui no início. Você não estava ainda, a maioria não tá, né? Pessoal, a prova não tem pegadinha, tá? A prova é tranquila e tal. Aqui foi uma pequena pegadinha só para ver se... Aqui não. Aqui sim. Então, assim, por estar à direita da seção está orientada para cima, ele é um esforço cortante inicialmente negativo. Vamos ver se deu isso, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu estou errado. Ele está à direita da seção, né? Obviamente. Então, ele é positivo. Onde foi que eu errei aqui? Deixa eu lembrar aqui. A partir daqui, para cá. Que aí você botou ele pra cima, né? Só que ele é pra baixo. Ele é para baixo. Eu parti da definição de que ele era negativo. Eu errei. Do pressuposto, né, que ele era negativo. Ok. Então, se fosse cortante, no momento que eu estou é o mais tranquilo, porque é só o valor que é L ao quadrado sobre 8 nesse trecho e o valor do braço nesse momento aqui. 5 vezes 3, 15. Né? É bem mais rápido. Vamos aqui ver como é que ele ficou. Braço 5 vezes 3, 15, que é L ao quadrado sobre 8 aqui no meio. Acho que alguém falou no chat. Professor, com relação ao momento de valor X que vai variar ao longo do comprimento da vida, vai ser projeção, na projeção horizontal. Você pode fazer dos dois jeitos, tá, Claudio? Você pode tanto fazer ao longo do comprimento da viga, mas como ao longo da projeção horizontal. O mais fácil é você fazer ao longo do comprimento horizontal, ou seja, você faz um X variando de 0 até 7, e depois de 7 até 10.
Professor, mas eu quero fazer um X, né, ao longo do eixo da peça. Eu posso? Pode. Só que vai ficar mais difícil. As contas ficam mais difíceis, porque você vai ter que sempre converter a carga distribuída nessa direção aqui. Fazer uma continha de 3. Não é uma conta difícil, mas você tem que fazer uma continha sempre. Né? Ao passo que você fizer só um X na horizontal, você já conhece a carga rapidinho. O que mais, pessoal? Acho que já está quase no final do nosso tempo, né? Ficou claro, Paulo? Se não ficou, pode perguntar aí para a Rocha. Já tem um minutinho. Tá bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a gravação. E daqui a pouco, terminando a aula, né, eu já vou colocar a prova de vocês. Desejar a todos boa prova, fiquem tranquilos, né? Tem 24 horas, não deixem passar do prazo, por favor. Porque se passar do prazo aí, realmente não tem o que fazer. Enviem, por favor, no CIGA, né? Por favor. Só não use o CIGA se houver alguma coisa muito grave. O CIGA travou nesse final de semana, resolveu ir parar. Você pode mandar para o meu e-mail, tá? O e-mail que eu falei para vocês lá nas aulas iniciais. raimundoamorim@ufesa.edu.br. Tá o e-mail que você já tem salvo em algum canto, sugiro que tenha. E se você não tem, perdeu na hora do desespero, no final a gente fica meio cego, né? É só falar no grupo que eu mando um e-mail de novo. Mas não usem o e-mail, tá? O e-mail é assim, plano B, C, D, E. Porque ficando no CIGA fica mais organizado, né? Fica registrado, vocês entregaram, vocês têm os comprovantes e tudo. Quando vai para o e-mail, fica numa celeuma muito complicada, porque às vezes o seu servidor pode falhar, o meu servidor pode falhar, e aí justamente o e-mail é uma alternativa, mas não deve ser o foco inicial. Mas na hora que eu tento parar a gravação aqui, não estou conseguindo, não sei se estou eu. Interromper a gravação. Porque meu amigo, esse negócio aqui quando mudou